Estimados irmãos e irmãs aqui presentes, saudamos também os ouvintes da Rádio Santa Cruz que nos acompanham. Talvez vocês notam, a voz veio de longe, né? Coral, esses grupos maiores estão fazendo hoje uma experiência de cantar lá de cima, voltar ao local dos corais do passado. Uma experiência que estão fazendo, depois tomarão uma decisão definitiva. Gente amiga, a leitura de hoje, profeta Jeremias, ele nasceu em 650 a.C. Com 23, 24 anos, ele se sentiu chamado por Deus para profetizar para Jerusalém. Ele nasceu, como se diz, numa vila chamada Anatota, ligada a Jerusalém. Então ele é da terra. Mas ele anunciou com rigor, com dureza, porque ele via a fraqueza dos governos que aí estavam, Joaquim e depois Sedecias, e estavam compactuando com o Egito, com a Babilônia, estavam se afastando da pureza religiosa, do culto ao Deus verdadeiro, na fraqueza do governo, buscar apoio, e não importava o custo. Por isso ele falou, por impulso divino, com dureza. Mas botem na cabeça, Deus fala com amor, com palavras fortes para tocar o coração, para mexer lá dentro e o ser humano tomar decisão. Zacarias era debochado, começava a falar, virava as costas para ele, se afastavam, até a família o rejeitou. Ele desanimou, mas lá dentro de si um impulso forte, e ele, que tinha falado até mal de Deus, que tinha dito que Deus o tinha abandonado e outras coisas mais, ele retoma com vigor a profecia. Esteve preso, quase morto foi, mas ele viu em 586 a destruição de Jerusalém. Profecia, impulso de Deus dele, falou com firmeza e o povo debochou. Fraqueza dos reis, o povo teve que pagar, mas o povo também tinha culpa, porque se deixou levar por esse governo corrupto que lá estava. 2 governos seguidos, Joaquim e Sedecias, fracos e se corromperam. O povo não reagiu. Viram a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Ele viu. Aí se bate no peito, né? Mas quando Deus chama a conversão, não se dá bola. Não é comigo? No Evangelho, Jesus começa a anunciar que tem que ir a Jerusalém, vai ser perseguido pelos sacerdotes, mestres da lei e outros mais, vai ser morto, mas vai ressuscitar. O Pedro, que é o interlocutor do grupo, né, o líder, reage. Censura Jesus, não admite que isso aconteça.
E Jesus usa uma frase forte, que usou no começo da sua missão, quando o demônio, naquela sua quaresma, o tentou: afasta-te de mim, Satanás. Pedro estava sofrendo um ataque satânico. E o animal é tão forte que perturbou até o Pedro. Jesus ordenou a saída, Pedro se recompôs. Mateus conta isto lá pelos anos 80, 86, aliás, 80, 90, quando começou a perseguição contra os cristãos, para animar o povo que estava evangelizando. Ele viu a situação difícil, ele se lembrou do chamado de Jesus a ser firme, a ser perseverante. Deus é fiel, Deus não vai abandoná-los. Lá atrás, Jerusalém, se tivesse reagido ao chamado divino, ao chamado do Pai, pelo profeta, não teria sofrido o que sofreu, porque Deus ama. Mas Deus respeita a decisão da pessoa, dá toda a facilidade, toda a chance, toda a oportunidade, mas respeita a decisão de cada um. Pedro tem aquele impulso, Jesus o corrige e fala que o mundo vai apresentar a eles dificuldades. Resta então dois caminhos: ou aposta ou vai para casa, viver a sua vidinha. Em quem aposta, Deus é fiel. E vamos ver na vida desses 11 narrativas do Novo Testamento uma confiança em Deus, tomados de dificuldades, perseguições e outras coisas mais, e foram a maioria até a morte, mas firmes. A força de Deus estava neles. Onde estão hoje? Onde estão aqueles que os perseguiram? Será que estão no céu? Você duvida que os 11 estão no céu? Deus não abandona os seus. O mundo impõe sofrimento, mas clamando a Deus e vivendo o impulso que Deus dá no coração, a graça de Deus se torna ainda mais forte, se derrama intensamente. Ele impõe limites a tudo que vai contra a sua proposta de vida, que vai contra os seus amados. Hoje é nós. Hoje a palavra para mim é para cada um de vocês que estão aqui, de vocês que nos ouvem. O que Jesus está dizendo lá dentro? Ele está satisfeito com o meu comportamento, minha fé, minha oração, minha decisão de segui-lo, ou eu faço um joguinho? Ora para Deus, ora para o mundo, para não dizer outra coisa. Deus não quer que nós nos desligamos das coisas do mundo, mas Ele quer que nós as transformemos dentro de uma caminhada de confiança nesse Deus, de serviço a esse Deus, de promoção da vida, de paz, de justiça. Que nós sejamos instrumentos para uma vida nova e não sejamos egoístas pensando em nós, caindo fora da evangelização, até acreditando em Deus, mas eu vou viver minha vida. Jesus diz que acontecerá no final dos tempos. Vai dar a recompensa a cada um de nós conforme o nosso merecimento. Já dá antes, da hora da morte também. E lá Ele vai
glorificar os que foram fiéis e vai reafirmar a exclusão, o castigo eterno, aqueles que conflitados do coração pela prática de vida, permaneceram no erro, permaneceram no pecado, foram injustos, causaram sofrimento, foram egoístas. Portanto, tinham um discurso até de Deus, mas não eram de Deus. Eram infiltrados na igreja, eram discípulos de Satanás pela vida que viviam. O tempo que nós temos é a vida para repensar, para nossa conversão. Pedro, quantas vezes errou? Não foi só esta, mas Jesus falava a ele se emendava. Depois, na vida pública, quando Jesus subiu, eles não tinham Cristo presente, mas tinham o Espírito Santo dentro deles, que falava e eles acolhiam a fala do Divino Espírito Santo. Estavam convictos no seguimento de Jesus. Eles deixaram história. O tempo é nosso, o tempo é confiado a nós. Que Deus encontre muitos, e que Ele possa dizer um dia, quando deixar a terra: vem, filho amado. E não tenha que dizer: afasta-te de mim, maldito. É decisão de cada um. O Espírito Santo atualiza a vontade de Jesus, vontade de Deus. Mas cada um tem que responder. O tempo é a vida. De pé, renovemos a fé.